No dia 20 de abril de 2025, a segunda noite da WrestleMania 41, nós vimos história. John Cena se tornou pela 17ª vez da sua carreira o campeão mundial na WWE. Nós vamos falar a respeito disso nesse vídeo, como nós também vamos falar sobre o que aconteceu no resto dessa segunda noite da WrestleMania 41. Mas antes disso, não se esqueça, esse vídeo é um vídeo simples. Ele é feito de fã para conversar com você sobre WWE. Então interaja aqui comigo nos comentários. Coloque o que você achou dessas duas noites de WrestleMania, sobre os combates de uma maneira mais específica e o que você acha dessa grande conquista do John Cena. Deixem o like caso tiverem gostado e se quiserem deixar o like no início do vídeo também para dar um incentivo, eu agradeço de todo o coração. Pessoal, essa WrestleMania 41 Noite 2 começou de uma maneira espetacular com o combate triplo pelo título mundial feminino. A campeã Io Sky defendeu seu título contra Bianca Belair e Rhea Ripley. E é até difícil falar o que teve nesse combate em questão de spot, porque foi aquele tipo de combate frenético, onde durante todo momento acontecia alguma coisa. As três lutadoras são excelentes, então não pode nem dizer que eu fiquei surpreendido pela qualidade da luta, porque foi realmente aquilo que eu esperava mesmo. Na verdade, eu acho que eu iria me surpreender se a luta não fosse da maneira como foi. As três teve um grande entrosamento, as três mostraram tudo que elas sabiam fazer, as três fizeram seus golpes finalizadores, seus signatures, teve aqueles momentos onde as três estavam no ringue e faziam aqueles spots que pareciam até que foram ensaiados de tão bem feito que foram, e com certeza, obviamente, muitos foram. E é muito legal porque, como eu disse e volto a repetir, o ritmo do combate foi acelerado desde o início. Foi legal porque, de certa maneira, uma das minhas críticas da primeira noite foi a crowd. E essa luta conseguiu já desde cedo elevar a crowd dessa segunda noite, que ficou atenta, mas também animada com o que estava assistindo. No final, quem venceu foi a Io Sky. Ela venceu fazendo pin na Bianca Belair, que tem a sua primeira derrota na WrestleMania. E a Io Sky, que até hoje é invicta em Triple Threat Matches, continua invicta em Triple Threat Matches. Eu gostei da maneira que foi. Agora, a gente fica um pouco curioso para saber o que vai seguir com essas três lutadoras. Nós temos o retorno de Becky Lynch na divisão feminina do Monday Night Raw. Mas também a gente tem que lembrar que daqui a pouco vai chegar o draft. Então vai ter algumas mexidas, né, para reformular a divisão feminina das brands. Se é que vai ter, já que ano passado a gente teve o draft e não tivemos mudança praticamente nenhuma. Mas eu fico empolgado para ver o que pode ter no futuro. Um singles match entre todas as três, seja Io contra Bianca, Io contra Rhea ou Rhea contra Bianca, para mim já seria sensacional. Uma grande opening com a vencedora certa e todas as três estão de parabéns. Depois a gente imaginou, depois de uma opening dessa, muito provavelmente o segundo combate da noite vai sofrer com a indiferença do público, porque eles vão estar cansados e coisas do gênero, mas não. Drew McIntyre enfrentou Damian Priest em um Sin City Street Fight Match. Eu já disse algumas vezes, não é o combate que muita gente gostaria de ver para o Drew McIntyre, principalmente depois do grande ano de 2024 que ele teve, mas já que tinha que ser isso, eles fizeram uma boa rivalidade, ela tinha justificativa, como eu já disse no meu vídeo de previsões, o Damian Priest é alguém que se beneficiou bastante com a rivalidade do Drew com o CM Punk no ano passado, então o Drew queria tipo uma vingança, principalmente, né, pelo que aconteceu na WrestleMania anterior, e eles foram para esse combate, um combate físico, cheio de cadeiradas, eles usaram steel steps, quebraram as mesas, ou teve um momento lá que o Damian Priest aplicou o Razor's Edge no Drew em cima da mesa, tivemos Future Shock DDT em cima das Steel Steps, aquele momento onde o Drew McIntyre tira uma selfie dele e do Damian Priest e faz um tweet disso nas redes sociais, foi muito bacana. E no final, quando o Damian Priest estava tentando fazer um old school, o Drew joga o Damian para fora do ringue, que cai sobre duas mesas, e quando ele volta pro ringue, o Drew coloca uma cadeira no pescoço do Damian e aplica um Claymore, vencendo o combate, me surpreendendo positivamente, porque eu achei que o Drew McIntyre deveria vencer por causa da história, mas ainda assim eu fiquei com medo da WWE fazer o Damian Priest ganhar, já que o Damian
começou a ser muito protegido desde que perdeu o seu título mundial dos pesos pesados no SummerSlam. Mas eu fiquei muito feliz, muito satisfeito pela qualidade do combate, pela reação do público e principalmente pelo vencedor. A WrestleMania não poderia ter começado de maneira melhor, e parece que as coisas iam apenas melhorando, porque no terceiro combate da noite nós tivemos um Fatal 4-Way Match pelo título intercontinental, onde o campeão Bron Breakker enfrentou o Penta e os dois membros da Judgment Day, Finn Balor e Dirty Dominic Mysterio, um combate frenético. Todos eles tiveram momentos de destaque. O Bron Breakker colocou o combate no bolso, fazia golpes impactantes a todo momento, usando sua velocidade, força, um super spear na mesa, no Carlito. Foi simplesmente sensacional. O Penta teve o seu debut em WrestleMania. O Finn Balor e o Dominic Mysterio estavam trabalhando juntos até o momento em que o Dominic começou a atacar o Finn Balor, e de uma maneira muito inteligente o Balor conseguiu bloquear esse ataque do Dominic, né? O Dominic ia aplicar um 619 no Finn Balor e o Finn Balor conseguiu sair muito bem nesse momento, porque o grande momento do Dominic viria no final da luta, quando o Finn Balor iria finalizar o Bron Breakker e o Dominic Mysterio, pro delírio do público, aplicou um splash no Finn Balor e venceu o título intercontinental. Depois de alguns anos no main roster, depois de uma transformação no seu personagem, sendo um dos heels mais odiados da história da empresa, Dominic Mysterio tem o seu WrestleMania Moment, vencendo o título intercontinental num excelente Fatal 4-Way Match e para o delírio da multidão. Vai ser interessante ver como é que vai ser a dinâmica do Dominic Mysterio e os outros membros da Judgment Day, principalmente agora, já que o Dominic Mysterio é o único membro da Judgment Day a ter um título, o título intercontinental. Vamos ver o que se segue para o Bron Breakker, vamos ver também o que se segue para o Penta. Que início de temporada da WWE do Penta. E o Bron Breakker, em algum momento, e eu espero que seja rápido, tem que ir para o Main Event. Tomara que já não vá para o próximo Backlash perder para o Main Event Jey Uso. E aí depois nós tivemos um momento muito legal na WrestleMania, que foi o momento onde o Randy Orton faria o seu desafio aberto, e quem respondeu foi o Joe Hendry. Eu achei sensacional ter o campeão mundial da TNA, na WrestleMania. O público reconheceu ele possivelmente ganhou o maior pop da noite. Ele foi para esse combate com o Randy Orton, aonde o combate durou mais ou menos 3 minutos e meio, quando o Joe Hendry foi fazer a sua pose, né, a sua taunt, o Randy Orton aplicou o RKO, Out of Nowhere. Eu queria que o combate fosse mais longo. Sinceramente, eu gostaria que tivesse sido mais longo. Eu queria mais entre eles. Teria sido mais simbólico ainda essa parceria da WWE e TNA. Mas também, o mundo não vai acabar por causa disso, né? No final, o Randy Orton foi cumprimentar o Joe Hendry, mas depois aplicou um outro RKO nele. Espero que no próximo PLE Backlash nós teremos o Randy Orton desafiando o campeão da WWE, que nós sabemos que é o John Cena. O próximo combate que seguiu foi AJ Styles contra Logan Paul, o combate na qual eu tinha menos expectativas para essa WrestleMania. Não porque eu achei que o combate seria ruim, não foi. Foi um bom combate, foi um bom wrestling match entre o AJ e o Logan Paul, mas porque esse combate não teve uma história que se justificasse estar na WrestleMania. É mais ou menos o que aconteceu na noite anterior com os War Raiders e o New Day. Então eles foram para essa luta. No final parece que a gente ia ter aquele momento clichê dos combates do Logan Paul, onde algum influencer ia ajudar o Logan Paul a vencer, mas acabou que o Karrion Kross apareceu, barrou essa interferência, mas propôs que o AJ Styles vencesse o Logan Paul de uma maneira ilícita, usando um soco inglês. O AJ Styles, de uma maneira totalmente tola, bate no Karrion Kross, tenta vencer o Logan Paul de maneira limpa, mas acaba que quem vence limpo é o Logan Paul mesmo, né? Ele finaliza o AJ Styles. Triste para nós que somos fãs do AJ Styles, fãs do bom e velho Pro Wrestling, mas se a gente for contextualizar no ano de 2025, não dá pra gente se surpreender. O AJ Styles desde 2020 não tem um grande tratamento pela WWE, ao contrário do Logan Paul, que muito provavelmente vai ser usado para coisas maiores no futuro, ao contrário do AJ, que eu acredito que até mesmo se tivesse ganhado esse combate,
não tem muita lenha para queimar na WWE, não por falta de talento, é claro, mas porque a WWE talvez não veja em que ele possa agregar no main event. Lembrando que ano passado ele até teve um programa de main event com o Cody Rhodes, mas foi só para ajudar o Cody mesmo a ter boas lutas e tal. Até achei interessante a rivalidade em si, principalmente a segunda parte, mas não vai sair muito disso não, infelizmente. O penúltimo combate da noite foi o combate válido pelo título feminino de tags. Liv Morgan e Raquel Rodriguez enfrentaram Lyra Valkyria e a sua parceira misteriosa que se revelou ser Becky Lynch. O combate acabou com o time Babyface ganhando. Não tem muito o que dizer, a Becky Lynch retornou, ganhou. É uma pena, né? A Liv Morgan e a Raquel Rodriguez bem que poderiam vencer na WrestleMania. A Liv Morgan ter o seu WrestleMania Moment. Eu não sou tão fã da Liv Morgan, mas eu tenho que ser justo. Ela fez um ótimo trabalho no ano de 2024. Talvez merecesse um WrestleMania Moment. E eu espero que, de alguma forma, isso de Lyra Valkyria, Becky Lynch, Bayley, que foi atacada, gere algo interessante para a divisão do mid-card feminino do Monday Night Raw e elas possam lutar pelo título intercontinental feminino, né? Quem sabe esse reinado da Lyra e da Becky dure pouco, né? Que é o que eu acredito que vai acontecer. Aí nós tivemos uma aparição do Stone Cold Steve Austin, uma aparição patética. E aí nós chegamos no main event, que é o que todo mundo estava esperando, John Cena tentando vencer o seu 17º título em sua última WrestleMania contra o campeão Cody Rhodes. O combate em si foi aquilo que se esperava, o John Cena já está mais velho, ele está mais lento, mas foi interessante ver como que o John Cena agiria como um heel. Quanto tempo que a gente não via o John Cena lutando como heel. Tinha alguns cenários onde ele agia mais ou menos como um heel, quando, por exemplo, ele enfrenta um Rey Mysterio da vida lá no Raw de 2011, por causa da questão do tamanho, né, do físico, então ele acaba tendo uma ofensiva maior. Mas como Rio mesmo, não, já tem muito tempo. E mais ou menos a história do combate era aquele clichê do Cena old school, só que dessa vez quem assumiu esse papel de Cena old school foi o Cody Rhodes. Que papel que é esse? De apanhar e apanhar pro Rio. No caso, o John Cena, que era o Rio, é que dominou o Cody Rhodes. O Cody Rhodes ficou perto de perder muitas e muitas vezes. Mas aí nós tivemos aquele momento onde nós tivemos o primeiro sinal de que aquilo que muita gente estava esperando fosse acontecer, que seriam aquelas várias interferências, e o primeiro sinal foi com a aparição do Travis Scott, só que não saiu muito disso, do Travis Scott. O Travis Scott que ajudou o John Cena no combate, o Travis Scott acabou levando um crossroads do Cody, né, para ser vingado do que aconteceu no Elimination Chamber, mas o final foi, digamos que, decepcionante. Quando você compara o final do John Cena vencendo seu 16º título na carreira, empatando com o Ric Flair, com aquele combate contra o AJ Styles no Royal Rumble de 2017, com esse combate onde ele passa o Ric Flair, não dá pra negar. Foi bem anticlimático, foi bem desinteressante, não só pela qualidade do combate que foi inferior à sua vitória contra o Styles no Royal Rumble de 2017, mas o próprio final foi um final muito anticlimático que fez o Cody Rhodes parecer um bobo inexperiente, onde ele se recusa a acertar o John Cena com o título, e não só se recusa a acertar o John Cena com o título, ele fica totalmente com a guarda baixa, e o John Cena aplica um low blow no Cody Rhodes, acerta ele com um cinturão na cabeça pela segunda vez na luta, e foi tão anticlimático, mas tão anticlimático, que eu acho que o público se surpreendeu quando o juiz contou até 3. Né? Geralmente momentos assim servem como um false finisher, e na verdade foi o finisher. O John Cena ele precisava vencer o título mundial na WrestleMania. Eu acho que já que ele iria vencer o 17º título, momentos assim precisam ser no maior palco de todos. Por exemplo, você pega o Roman Reigns com o seu reinado, seu grande reinado. Quando ele fosse perder, tinha que ser no maior palco de todos. Quando o Cody Rhodes fosse finalizar a história, que é algo que ele estava tentando há 2 anos, tinha que ser no maior palco de todos. Então, obviamente, o grande momento do Cena vencendo seu título, seu 17º título mundial, se não fosse, por exemplo, no seu último combate da carreira, num PLE dedicado a ele, em Boston e coisas do gênero, teria que ser na WrestleMania exatamente como foi. É uma pena que foi muito anticlimático, é uma pena que o combate desagradou muita gente. Eu confesso que até o Travis Scott apareceu, o combate não estava me desagradando porque eu estava preparado para aquilo que iria acontecer. Porém, eu não estava preparado para o pós-Travis Scott.
sinceramente, foi o ponto baixo. A vitória do John Cena ficou com um gostinho um pouco amargo, mas é isso, pessoal. Pro nosso bem, pelo bem dos negócios, vamos tentar ignorar esse final e vamos tentar olhar pelo todo. John Cena agora é o campeão. Ele promete arruinar o Pro Wrestling e ele promete se manter, na verdade, agora, né? Como campeão até o fim da sua carreira e ir embora com o título. Ele vai conseguir isso? Vamos ver. O Cody Rhodes fez um bom reinado. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas também não foi um mau reinado. De certa maneira, ele merecia talvez um fim melhor, né? Porque, como eu disse, ele ficou parecendo um amador lá no ringue. Eu não gosto de quando eles subestimam a inteligência dos wrestlers. Eu acho que tanto o Cody Rhodes como o John Cena mereciam um booking melhor para esse combate. Mas o Cody, eu espero que suma por algum tempo, tá? E o John Cena, pelo contrário, acredito que vai aparecer cada vez mais ainda do que na Road to WrestleMania. Independentemente da qualidade do combate, foi um momento histórico. Eu acho que o John Cena tinha que bater esse recorde mesmo. Muita gente achou que quem deveria passar o Ric Flair tinha que ser o Randy Orton. Com todo respeito ao Randy Orton, ele não tem o tamanho de um John Cena, tá? E eu, nos tempos de John Cena, sempre torcia por Randy Orton. Eu nunca fui de torcer para John Cena, tá? Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Então foi merecido. John Cena, o maior campeão da história da WWE. O que você achou a respeito disso? Deixa o like, comente. Até a próxima e tchau!